Quero compartilhar um pouco da minha vida com a finalidade de ajudar alguém, de apresentar algumas lições de vida, etc. Quero dizer de início que tudo que eu disser em todo esse relato da minha vida, a glória vai para Deus e para os homens. Quer dizer, eu não tenho mérito nenhum, nasci pequeno, sou pequeno, fui pequeno a vida inteira, mas Deus é grande e os homens são grandes. Por isso eu dou muitas graças a Deus por tudo que Ele fez na minha vida e a muitos homens e mulheres, pessoas de Deus que me ajudaram profundamente. É notável ver como Deus pega aquilo que é pequeno, que é nada na vida e usa no seu reino. Quero de início dizer algumas coisas da minha vida, assim, do início da minha vida. Eu sou filho do Vogino, esse que nós apresentamos muitas histórias, chamado O Delegado. Eu sou o quinto filho. Antes de mim, nasceram 2 homens e 2 mulheres, então eu sou o quinto filho. E eu tive o privilégio de me criar aos pés de Vogino. Eu sempre lembro de alguém que disse que ficou aos pés de um grande professor na Bíblia chamado Gamaliel. Então eu me criei aos pés de um grande professor que foi o Vogino. E aos pés de Vogino ouvi muito a leitura da Bíblia Sagrada. Então, em todos os anos 40, eu ouvi do Vogino a leitura da Bíblia. Ele lia, mas não sabia explicar, ele não era evangélico, ele era da Igreja Católica Romana, apenas lia. E nós fomos criando uma cultura bíblica. Ficamos como torcedores do povo evangélico, mesmo que nós não conhecíamos. O único homem evangélico que a gente conheceu naqueles idos dos anos 40 foi um homem chamado Ildefonso, que era de um sítio próximo aqui chamado Jacó, onde havia uns evangélicos por lá. Eu acho que ele era da igreja presbiteriana e passava na casa do meu pai e falava de Cristo a meu pai. Era o único contato com o evangelho que nós tínhamos, fora a leitura da Bíblia, que este era o mais fundamental. Então, a nossa vida foi se desenvolvendo, conhecendo um pouco da Bíblia e esperando por Deus, e esperando um povo que se chamava de crente. Esse povo começou a aparecer no ano de 1949, com a visita dos pastores Antônio Ângelo de Assis aqui em Vacaria, e eles fizeram um culto, e depois os contatos do Evangelho pararam um pouco entre os anos 49, talvez 52 ou 53, e nós então foi que começamos a ter contatos novamente com o Evangelho. Quero dizer que aqui na Vacaria, eu na infância estudei com algumas pessoas que eu quero deixar a minha gratidão e a minha homenagem. Deixe-me mencionar os nomes destes queridos professores. Uma foi Floridade. Floridade era uma mulher aqui do nosso trecho, ela era também alfaiata e tinha uma escola que nós estudávamos ali e eu lembro muito bem a gente estudando tabuada, cantando em voz alta. De longe se ouvia a gente cantando, estudando e decorando a tabuada. Outro grande professor que eu tive aqui no trecho foi o José Enoque. Eu quero prestar minha homenagem a José Enoque. Ele foi um professor especial na minha vida. E também a dona Terezinha, que ensinou lá na casa do senhor Antônio Gino. Ela veio de Farias Brito, acho que naquela época chamava-se Quixará,
e teve uma escola lá na casa do senhor Antônio Gino, e eu estudei ali. Ainda um quarto professor foi o seu Brito, que teve uma escola na casa de Benedito, e nós estudávamos com ele. Então estes foram os meus primeiros estudos na minha infância. Ali eu aprendi a ler e escrever, aprendi tabuada e também aprendi o que chamávamos as 4 operações de conta: somar, diminuir, multiplicar e dividir. Depois disto eu fui no Crato estudar. Meu pai sempre se esforçava para ver filhos estudando, e eu tinha um padrinho chamado Neném Frutuoso e a minha querida madrinha Rita, e elas abriram as portas da sua casa no Crato para eu ir lá estudar. E lá eu passei, eu acho que 1 ano com eles, estudei. A minha professora chamava-se Uda, e eu não sei que rumo tomou essa senhora, mas eu sou muito grato a ela. Eu gosto de dizer que lá no Crato, antes de conhecer o Evangelho, antes de ser crente, eu dei o primeiro testemunho público. Olhe como foi o meu primeiro testemunho público. Como eu disse, eu tinha ouvido muito da Bíblia, então eu era um torcedor dos crentes. E lá na escola do Crato, eu defendia os crentes e falava a favor e tal e tal. Isso foi do ano de, acho que de 53 ou 52, não estou bem certo. Foi o ano em que a estátua de Nossa Senhora de Fátima chegou do Crato e teve uma festa extraordinária, dessas festas de encher a vista de qualquer um. E era dito naquela época que a Nossa Senhora de Fátima fez vários milagres. Então a dona Uda, uma certa vez, reuniu todos nós alunos e disse que nós íamos visitar naquele dia uma moça paralítica que passava lá em frente à nossa escola para pedir esmola, era conhecida nossa, e a conversa é que ela tinha sido curada, e a dona Uda planejou uma visita a ela para ver que ela tinha sido curada por Nossa Senhora de Fátima. Mas aí os meus colegas disseram: ó, professora, Davi é crente, e ficaram gritando: Davi é crente. Aí é onde eu digo que eu dei o meu primeiro testemunho público, porque apenas eu falava a favor dos crentes, mas eu sequer conhecia qualquer crente. Nunca tinha frequentado uma igreja de evangélicos. Mas eles começaram a dizer: Davi é crente, e a dona Uda disse: não. Eles disseram, então meus colegas disseram: é sim, quer ver, Davi? Fale aí alguma coisa acerca de Nossa Senhora de Fátima. Então eu, na minha ignorância, me levantei e disse um bocado